A mulher e o sexto sentido. Todas têm poderes paranormais, casos fantásticos de vidência e premonição. De Deus através da natureza. O mesmo Paulo que expulsara espíritos adivinhos em Filipos considerava a clarividência como um talento natural, um dom peculiar. Ao mencionar em sua primeira carta aos Coríntios os dons espirituais, citou a capacidade de profetizar, a de fazer milagres e a de praticar curas. Coríntios 1:12. Consta que nas primeiras comunidades cristãs existiam numerosas pessoas com tais dons. Os milagres eram comuns e frequentes. Ninguém via mais neles sinais de obsessão. Ninguém via mais neles sinais de obsessão, mas sim um indício de verdadeira fé. Os pioneiros do cristianismo obtinham curas supranaturais, eram capazes de falar idiomas estrangeiros, ingerir veneno sem adoecer, suportar mordidas de cobra sem efeitos nocivos e de ver o futuro. E tudo parecia ser considerado muito normal, correspondendo às palavras proféticas citadas por Pedro no dia de Pentecostes. Eis que vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos anciões terão sonhos premonitórios. Derramarei meu espírito até sobre vossos servos e servas, e eles profetizarão. Joel 3:1. O grande profeta do Ocidente, Miguel de Nostradamus, encontrou para os dons supranormais a fórmula de Deus através da natureza. Com isto, ele já procurava indicar há 400 anos atrás que a clarividência era um dom natural e não sobrenatural. Ele falava de uma herança natural, herdada dos ancestrais, um dom passível de ser desenvolvido quando se reduz a mente ao silêncio. Se ultrapassares o Hales. Os antigos gregos possuíam seus oráculos e novamente os médiuns, as intermediárias, eram mulheres indubitavelmente porque a experiência demonstra que elas davam o melhor resultado. Pítia, a serva de Apolo, sentava-se sobre um tripé de ferro, punha-se em transe mediante a aspiração de vapores venenosos de enxofre e a ingestão de determinados sucos ou mascando entorpecentes. Dessa forma, ela entrava em contato com Apolo, transmitindo sua resposta com boca delirante. Sacerdotes tentavam registrar em rebuscados versos as palavras balbuciadas pela Pítia, repassando-os aos consulentes do oráculo. E a quem atribui a famosa ambiguidade dos oráculos? Pergunta. Às sílabas ou aos sacerdotes que assumiu o papel de intérpretes, usando ao mesmo tempo o oráculo como arma política? Pergunta. É por demais conhecido o caso do rei Lídio Creso, 563-546 a.C., logrado pelo oráculo de Delfos. O legendário ricaço queria saber se venceria os persas na luta iminente. A resposta: se ultrapassares o Hélice, destruirás um grande reino. O rio Hélice demarcava na época a fronteira entre seu reino e o dos medos e persas. Creso sentiu-se incentivado para a luta e foi fragarosamente derrotado. Destruir um grande reino próprio. O historiador grego Heródoto disse que, em sua decepção, Creso voltara a consultar o oráculo de Delfos, reclamando amargamente sobre a falsa profecia, mas Pítia replicou: Apolo só te vaticinou que destruirias um grande reino se atacasse os persas. Em tua prepotência deixaste de compreender o sentido das palavras. Nem te lembras de perguntar se ele se referia ao teu reino ou ao dos persas. Portanto, és o único culpado de tua desgraça.
O episódio perpetuou a noção de que as profecias devem ser necessariamente crípticas, envoltas em mistério e ambíguas. Os deuses profetas dos gregos apresentavam charadas a quem ia consultá-los. Só quem se esforçava por decifrar a charada mereceria ver o futuro. Quem cita o exemplo de Creso para provar que toda pessoa ansiosa por conhecer o futuro tem igual sorte. Em geral, esquece de acrescentar que Creso não depositara fé cega no oráculo de Delfos. Muito pelo contrário, tinha motivos para acreditar nele, pois realizaram um teste prévio com todos os oráculos gregos, enviando mensageiros com a pergunta: diga-me que estarei fazendo em tal dia, na hora do meu dia. Para eliminar o fato acaso, ele inventará algo bem esquisito. No dia determinado, ele picou carne de ovelha e de tartaruga para fazer sopa num caldeirão de bronze. A resposta de Delfos não deixou margem para dúvida. Conto os grãos de areia e meço a profundidade do mar. Ouço o mudo e o calado, e chega a mim o odor de ovelha e de tartaruga. Há bronze por cima e por baixo. Bem, não há necessidade de explicações mais detalhadas. Além disso, a Pítia lhe comunicou em relação com a profecia de destruição de um grande reino: quando uma mula se torna rei dos medos, foge, Lídio, e não tenhas vergonha de parecer covarde. Em sua justificativa, a Pítia explicou: não estendeste o oráculo sobre a mula, pois a mula é Ciro, a mãe deste é de estirpe real, e o pai era um homem comum. Se tudo ocorreu conforme Heródoto conta, o rei Creso realmente não precisara ter se esforçado muito para compreender o oráculo. As velhas dos germanos e celtas. A mulher e o sexto sentido. Celtas e germanos davam tanta importância à opinião de suas mulheres sábias que chegaram a ser taxados de poltrões supersticiosos. César, comandante das forças romanas, informou que as celtas não pegavam em armas, nem se defendiam quando suas velhas julgavam o momento inoportuno. Essas velhas eram druidas, mulheres que se dedicavam, assim como os druidas, seus colegas masculinos, à predição. Sua formação chegava a levar 20 anos, segundo acreditavam seus contemporâneos. Eles eram capazes de comunicar-se com ancestrais falecidos, recebendo deles orientação e aconselhamento. O filósofo grego Aristóteles admirava o desempenho dos druidas, que considerava inventores da filosofia. O escritor romano Cícero ficou profundamente impressionado com o talento profético de homens e mulheres. Graças a seus dons especiais, as mulheres dos germanos e celtas ocupavam posição dominante em suas tribos. Os diferentes de seus povos lhe pediam conselhos. Os dirigentes de seus povos lhe pediam conselhos. No âmbito da família, a mãe era a instância suprema e irrecorrível, a mais sombria época da história humana. Sobre a influência da religião cristã, o quadro se modificou rapidamente. O talento feminino para adivinhar ou reconhecer ocorrências futuras, pressentir coisas sem explicação lógica, como se a mente da mulher desconhecesse tempo e distância, começou a impressionar os homens. Tais manifestações passaram a ser encaradas com desconfiança, talvez exatamente por ter desempenhado papel tão importante na época pagã. Quase que se poderia dizer, os homens se emanciparam à sombra da igreja. No entanto, os talentos femininos continuavam a existir e não podiam ser ignorados. Eles se impunham à atenção, era preciso achar uma explicação para eles, e adotou-se a dualidade da antiga lei mosaica.
A mulher que sabe mais do que o mortal comum, que tem capacidade obviamente super-humanas, pode ser duas coisas: um milagre concedido pelos céus, que o marcou com estas qualidades, a fim de mostrar que é uma escolha, que é uma escolhida, ou do demônio. Ele equipou a bruxa que lhe vendeu a alma e lhe entrega o corpo com forças supernaturais, com as forças supernaturais. Havia uma única possibilidade de determinar a que tipo pertencia a mulher, com dons suprasensoriais. Era preciso prescrutar minuciosamente seu modo de vida, se era devota, obedecendo sem vacilar aos mandamentos eclesiásticos, se por acaso trazia no corpo as marcas das chagas de Cristo, tratava-se de uma santa. Entre as santas de outrora, dificilmente se encontra uma que não tenha se salientado em algum período de sua vida como profetisa ou vidente. Mas se as artes da mulher eram aplicadas em coisas profanas, se não mostrava muito piedosa, e principalmente se viesse à margem da sociedade, como as adúlteras, por exemplo, ela se arriscava a ser queimada viva na fogueira. Com a primeira queima de bruxas em Tolosa, no ano de 1275, iniciou-se um dos capítulos mais sombrios da humanidade. Calcula-se que nos 5 séculos seguintes, 4 a 5 milhões de bruxas foram brutalmente torturadas e assassinadas. O número inclui alguns poucos homens, a grande maioria foi de mulheres. A última bruxa alemã foi executada em 1776, em Kempten. Bastava que uma mulher tivesse cabelos ruivos, fosse estrábica ou excepcionalmente bela, uma única praga expressa por descuido era suficiente. Imediatamente, ela passava a ser suspeita. Sob as terríveis torturas, qualquer vítima acabava confessando ter pecado com o demônio. E em muitos dos casos, as pobres mulheres já nem sabiam ao certo o que ocorrera realmente. Aquele delirante sonho noturno teria sido ilusão ou realidade? Pergunta. Elas não tinham pressentido a morte do vizinho, salvo um filho devido a uma intuição repentina? Pergunta. Então elas não sabiam fabricar bebidas inebriantes com ervas e não viviam cenas excitantes na alucinação da embriaguez? Pergunta. Nenhuma mulher prudente arriscaria falar de seus sonhos ou premonições, de seus dons de clarividência ou de arte de curar por instinto. Durante essa época soturna, que se prolongou por meio milênio, tudo tinha que ficar rigorosamente trancado em seu íntimo. Nem seu marido devia saber de nada. As próprias mulheres procuravam ignorar tudo, pois era obra do demônio, uma coisa abominável. Talvez até um sinal da própria condenação, que não quisesse cair nas garras do demônio, precisava esquecer tais dons. Você se matará com um tiro no dia de seu 18º aniversário. É surpreendente constatar que os talentos negados e reprimidos não estiolaram, pelo contrário, insistiam em mostrar-se à tona, ao menos ocasionalmente. E quanto mais a sociedade tentava suprimir as capacidades suprassensoriais, mais elas eram cultivadas e desenvolvidas como dons naturais por grupos marginais, em especial por ciganos. O povo nômade vivia de consertar tachos e da arte circense, praticada nas férias. Porém, sua maior habilidade residia em ler a sorte na bola de cristal, nas linhas das palmas das mãos e nas cartas do baralho. Clientela nunca lhe faltou. Quem não sabe contar alguma história de ciganas adivinhas, cujas predições se realizaram, na maioria dos casos de maneira trágica? Pergunta. Alguma história que pareça inacreditável, mas é verdadeira até o último detalhe? Pergunta. Na década de 50, a clínica da Universidade de Innsbruck abrigava um jovem enfermo ali internado, porque receava morrer no dia em que completasse 18 anos. Uma cigana lera sua mão quando ainda era criança.
Você se matará com um tiro no dia do seu 18º aniversário. Os médicos procuravam ajudá-lo a vencer essa fase crítica. Dias antes do seu aniversário, ele foi colocado num recinto do qual não penetrava a luz do dia. As enfermeiras tinham ordem de não tirar os olhos dele. Por fim, apelaram para um expediente. Como o paciente não tinha maneira de saber se lá fora era dia ou noite, acabou confuso quanto à data correta. Chegando o dia do aniversário, o médico-chefe cumprimentou o seu paciente. Parabéns, nós conseguimos. Seu aniversário passou, foi ontem. Como vê, a profecia não se cumpriu, foi tudo tolice. Fique conosco ainda hoje e amanhã poderá ir para casa sem preocupações. A jovem parecia visivelmente aliviada. Agradeceu ao médico e às irmãs de caridade, dedicou-se à leitura de um livro. Horas depois, ele mostrou repetidamente inquietude. Aproveitou um momento de distração da enfermeira, derrubou, saiu do quarto, indo diretamente para a sala dos médicos. Segurou de si como um sonâmbulo, apanhou uma pistola escondida no escaninho de um dos médicos e deu um tiro na cabeça. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais. Casos de vidência, casos fantásticos de vidência e premonição. Fogo, água e espada. Diante de fatos como este, surge involuntariamente a pergunta: o que sucedeu de verdade? Pergunta. E por quê? Pergunta. A cigana teria pressentido no momento do menino de 12 anos. A cigana teria pressentido no menino de 12 anos atrás a intenção de suicidar-se? E de que maneira ele levaria a cabo seu intento? Perguntou. Ou o jovem teria sido levado ao suicídio em consequência daquela frase irresponsável da cigana, transformada com o correr do tempo em ideia fixa e fantasia inapagável? Pergunta. Seria efeito de uma maldição ou tudo não passava de trágica coincidência, para a qual haveria uma explicação muito natural? Desde que se conhecesse com clareza todos os fatos envolvidos. Às margens do lago Starnberg, 3 jovens se divertiam. Sisi, a futura imperatriz da Áustria, sua irmã Maria, futura rainha de Nápoles, e Luigi, que entraria na história como o fantástico rei Luigi II da Baviera. As triagens foram interrompidas pela aparição de uma cigana, que despertou a curiosidade dos jovens. Talvez tenha feito algum comentário desabonador que ofendeu a mulher. Seja como for, ela se voltou bruscamente, apontando a mão estendida para Maria Luigi Sisi. Com voz excitada, pronunciou 3 palavras: fogo, água, espada. A rainha de Nápoles morreu no incêndio de um castelo. Luigi afogou-se no lago Starnberg. E Sisi foi apunhalada por um anarquista com um abridor de cartas. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais. Capítulo 5. O chanceler e a cigana. Ela predissera o casamento de Soraya com o chá da Pérsia. Desde então se estabeleceu fortes laços de amizade entre Buchela e a mãe de Soraya, a princesa Esfandiari. Esta encaminhava muitos clientes à famosa adivinha, que lhe prestava atendimento privilegiado. Porém, a amizade com a princesa levou Buchela a uma situação que arriscou sua própria vida. Na época, ocorreu na região um crime que revoltou a Alemanha inteira. Assassinos invadiram durante a noite o depósito de munições do quartel dos paraquedistas do Sachsenhausen, matando 4 soldados a tiro e ferindo gravemente um 5º. O objetivo era o roubo. Ao saber do caso, Buchela orou: bom Deus, encaminhe-me os assassinos, quero vê-los.
Vós me concedeste o dom. Quero colaborar no esclarecimento deste hediondo crime. Se ela tivesse previsto que seu pedido seria atendido tão depressa, de forma tão ameaçadora, os criminosos foram mesmo procurá-la, pois Buchela declarara a um repórter: estarei à disposição da polícia caso ela solicite minha ajuda. Tal declaração deve tê-los inquietado. Pouco depois o telefonema tocou. Uma voz masculina disse: aqui fala o Dr. Sardo, amando da princesa Esfandiari. Gostaria de marcar uma hora para uma consulta. Pode vir agora mesmo, informou Buchela com o habitual laconismo. 2 rapazes se apresentaram dirigindo um carro esporte azul. Estavam bem trajados. A adivinha convidou-os a entrar. Um deles se apresentou como Dr. Sardo, declarando que o outro era o seu subsecretário, era o seu secretário particular. Buchela fitou os dois e disse: vocês carregam uma grande culpa, cometeram um crime. Sardo fingiu-se surpreso. De onde tirou tal ideia? Pergunta. Pode explicar melhor? Pergunta. Porém, Buchela não sabia de mais nada, comentou apenas: vocês acordam com sentimento de culpa. Pensam nela o dia todo e à noite vão deitar com sua culpa. Sardo tentou pilheirar. Ora, até a mais famosa adivinha da Alemanha pode errar uma vez. Não estou errada, retificou ela. O que desejam? Pergunta. A princesa nos enviou. Necessito urgentemente de sua orientação. Encarregou-nos de levá-la à sua presença. Não tenho autorização para exercer meu ofício fora de casa. Isso me traria contratempos, disse Buchela. A princesa tem que vir a mim. Ainda ouvirá falar de nós, disse o Dr. Sardo, em tom quase ameaçador. Diga-me, guarda registro sobre os seus famosos fregueses? Pergunta. Registros? Pergunta. Não sou firma comercial. Buchela acompanhou seus estranhos clientes até a porta, observando-os enquanto desciam a escada. Um arrepio a percorreu. O que queriam eles com registros? Pergunta. Por que queriam usar o nome da princesa Esfandiari? Pergunta. Foi à janela e anotou o número da placa do carro. KAA 921. O Dr. Sá telefonou logo no dia seguinte. A princesa corre sério perigo. Precisa vir imediatamente. Buchela recusou. No entanto, aquele cliente suspeito não parava de telefonar. Depois tornou a aparecer pessoalmente, trazendo um ramalhete de câmpanulas e narcisos amarelos. A situação é tão melindrosa que impede a princesa de vir em pessoa. Ela lhe implora o obséquio de fazer uma exceção e vê-la, suplicou o Dr. Sardo, com atitudes quase convincentes. Mas Buchela sabia: esses dois me matarão se conseguirem me levar. Tenho certeza que não foram enviados pela princesa. Ela jamais me mandaria flores murchas. Para que se convença da seriedade das intenções da princesa, ela lhe envia dinheiro. Sardo colocou um embrulho sobre a mesa. Buchela começou a contar as cédulas neles contidas. Parou ao chegar aos 5.000 marcos. Aquilo tudo lhe parecia cada vez mais esquisito. Quando conseguiu finalmente se ver livre dos dois, telefonou à vizinha. Queria saber que tipo de veículo a dupla usara desta vez. A vizinha ficara atenta, lhe forneceu a marca e a placa. Um Fiat 124 LDX 733. Azul? Pergunta. Modelo Sport? Pergunta. Exatamente. O Dr. Sardo não se manifestou mais. Porém, uma semana depois, a televisão apresentava um programa sobre crimes não solucionados. O locutor falou de um homem procurado por ser suspeito de alguns delitos graves e de tentativas de extorsão.
Quem conhece a placa do carro deste Dr. Sarto, como ele se denomina? Pergunta. Indaga o apresentador. Buchela foi ao telefone e ligou para a polícia criminal. Ouçam, eu conheço o Dr. Sardo, conheço também 2 placas de carro utilizadas por ele. A polícia entrou em ação e descobriu que a placa KAA 921 pertencia a um carro furtado. LDX 733 era a identificação de um carro pertencente a um homem de Landau, no Palatinado. Chamava-se Peter Fee e preparava serviço militar no quartel de Liebig. Peter tinha um amigo, Paul, ex-agente judiciário, que pedira demissão repentinamente. Desde então, ninguém mais o vira. A polícia criminal foi procurar Buchela com foto de criminosos. Na 6ª foto, ela declarou: este é o Dr. Sarto. 50 agentes ficaram de sobreaviso dia e noite. Finalmente, um dia de abril, Peter e Paul regressaram com o Coupe azul para Landau e caíram na armadilha. A dupla ficou tão surpresa que pôde ser dominada sem dificuldade. A polícia foi buscar a adivinha. Embarque sem receio, senhora Buchela, não tenha medo. Levaram a adivinha para Lambis, para um recinto onde uma dúzia de homens enfileirados aguardava. Buchela apontou sem hesitar para seu estranho visitante, afirmando: é este. Os policiais escoltaram-no de volta para casa, um pouco constrangido, um pouco inseguros. Afinal, não era todo dia que a polícia pedia ajuda a um adivinha. Será que aquilo estava certo? Pergunta. Todavia, a ajuda foi prestada. Paul, o assassino de Liebig, aliás, o Dr. Sardo, foram desmascarados. A mulher e o sexto sentido. Todas têm poderes paranormais, casos fantásticos de vidência e premonição.